Olá, sejam bem-vindos ao Espelho do Casal. Aqui eu te convido a virar o espelho para si e olhar para a sua relação e principalmente se enxergar neste relacionamento. No ano passado, eu trouxe esse tema de maturidade emocional no meu Instagram e foi bem interessante a interação das pessoas. Então eu achei que seria legal trazer aqui de uma forma um pouco mais profunda, porque lá a gente sempre fala de uma forma um pouco mais rasa. E recentemente eu escrevi um artigo falando sobre a influência das relações sociais na saúde emocional das pessoas. Eu falo sobre uma sociedade adoecida. E não é segredo a importância de nos relacionarmos socialmente. Imagino que vocês saibam disso, que não seja segredo dessa importância para ninguém. No estudo sobre a felicidade que saiu há alguns anos, foi comprovado que não é o dinheiro ou os bens materiais que trazem a felicidade para as pessoas, mas sim a interação social. Também teve um estudo nos Estados Unidos que mostrou que a falta de relação social mata mais do que fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros, gente. Vocês sabiam disso? Dá para imaginar isso? Só que nós vivemos um momento onde as relações são muito superficiais, elas são rasas. Vivemos a era dos relacionamentos líquidos, como diz o filósofo Bauman. Ele chama essa nova forma de se relacionar como os relacionamentos de bolso. E ele fala isso porque hoje nos relacionamos na maior parte do tempo de forma virtual. E quando a gente vive nesse mundo virtual, a gente acaba não estabelecendo vínculos, porque a gente pode deletar, a gente pode bloquear no momento que a gente quiser. E normalmente, diante do conflito, não gostei, a pessoa vai lá e logo bloqueia ou deleta aquela pessoa. E assim ela vai evitando os conflitos, só que ao mesmo tempo, quantos conflitos internos têm sido criados? E quanta solidão, né, gente? Quanta solidão as pessoas têm vivido por conta deste virtual. Mas eu não quero me aprofundar nessa questão virtual, porque esse tema iria longe. O que eu quero trazer aqui é o quanto esses relacionamentos líquidos, superficiais, com pouca conexão, vão dificultando a formação dos vínculos e, consequentemente, as pessoas não vão viver experiências mais profundas, mais duradouras, com maior conexão e não vão desenvolver habilidades que são extremamente importantes para o relacionamento, porque elas não vão desenvolver maturidade emocional na relação. Por isso a gente tem visto tanta dificuldade nos relacionamentos. Eu nunca atendi tantos casais como nos últimos anos. A procura tem sido muito maior. E eu percebo que mesmo nos atendimentos individuais, o tema relacionamento amoroso tem sido muito frequente. Mas, gente, afinal, o que é maturidade emocional? Eu estou falando tanto sobre isso, mas o que é a maturidade emocional? Acho que é importante a gente entender, vocês entenderem um pouco sobre isso. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós vamos nos desenvolvendo não só fisicamente, mas junto com o desenvolvimento físico, nós também vamos desenvolvendo a nossa parte psicológica e emocional. E dizer que a pessoa tem maturidade emocional é entender que ela conseguiu se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, juntamente com a idade cronológica. E isso acontece através das relações, e porque é nelas que vamos desenvolvendo as habilidades emocionais e psicológicas. Mas esse desenvolvimento, ele nem sempre vai acontecer. E é por isso que nós vemos tantos adultos com reações emocionais tão imaturas. Então, gente, resumidamente, a maturidade emocional nada mais é do que a habilidade que a pessoa tem em lidar com as emoções no dia a dia, saber identificar seus sentimentos e também saber gerenciá-los. Está muito relacionado à inteligência emocional que é tão discutida nos últimos tempos. E essa imaturidade emocional vai afetar o seu relacionamento amoroso. Não tem como, vai acabar afetando, porque vai dificultar a forma como você lida com os conflitos que vão surgindo na relação.
Eu vou trazer aqui algumas características para que você possa identificar se você ou a pessoa com quem você se relaciona tem ou não maturidade emocional neste relacionamento. E se identificar que não existe uma maturidade, não precisa se preocupar não, porque estas habilidades podem ser desenvolvidas. Será que você é uma pessoa madura emocionalmente na sua relação? Será que a pessoa com quem você se relaciona é madura emocionalmente? Então vamos lá, vamos descobrir. Primeiro, como você reage diante das brigas, das discussões, dos conflitos que surgem no dia a dia? Você é aquela pessoa que foge das discussões, que diante dos conflitos já ameaça terminar, ou ainda pior, começa a arrumar suas coisas e diz que vai embora? Gente, quem faz isso é criança, que quando o amiguinho faz alguma coisa que ela não gosta, logo fala, não quero mais brincar, vou embora, tô de mal. Você é uma pessoa adulta capaz de enfrentar a situação de frente. Ou você é aquela pessoa que se cala e diz, ok, não quero mais falar sobre isso, ou fala algo do tipo e deixa outra pessoa falando sozinha. A pior parte disso tudo é que a sua cabeça fica a milhão. Fica com muitas coisas engasgadas, como se fosse colocando tudo dentro de uma gaveta. Mas em algum momento isso vai transbordar e você vai explodir ou vai adoecer. Entendo que tem momentos que são difíceis, que são bem difíceis, mas é muito importante que vocês sejam capazes de conversar a respeito do que está incomodando. E se no momento da discussão você percebe que os ânimos estão mais alterados, antes de ameaçar ir embora, de virar as costas ou simplesmente se calar, procure tomar uma respiração profunda. Isso é super importante, super importante. Respira e dizer, eu estou muito nervosa agora, o que torna difícil a nossa conversa. Eu preciso de um tempo para me acalmar e pensar mais sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta a conversar, amanhã a gente conversa, pode ser? E realmente voltarem ao assunto. É importante que o conflito não seja jogado para debaixo do tapete e fingir que ele não existe. Isso não pode acontecer. Um segundo comportamento que mostra total falta de maturidade emocional no relacionamento é quando você não assume ou não reconhece seus erros. Sabe aquela pessoa que nunca dá o braço a torcer? Pois é. E tem gente que sabe que errou, sabe que tropeçou, mas não assume, insiste que foi empurrado. Eu fico me perguntando por que será que é tão difícil assumir para o outro que ele tinha razão, que quem errou foi você. É uma pergunta que você precisa se fazer caso você seja essa pessoa que tem dificuldade de dar o braço a torcer, de reconhecer que você errou. Se faça essa pergunta. É algo que não é fácil de admitir, porque sempre vai ter uma justificativa. Você vai conseguir justificar as suas ações e entendendo sempre que a responsabilidade é do outro, que a culpa é do outro, você vai ter justificativas para isso. E isso é muita imaturidade. A criança, ela tem medo de ser castigada, ela tem medo de levar bronca, mas mesmo assim, a gente vê muitas crianças assumindo seus erros. Uma relação amorosa não deve ser de disputa. É preciso entender que não tem que ter um vencedor nessa relação, porque quando um perde, os dois estão perdendo, e o contrário é a mesma coisa. Para que ficar num cabo de guerra, gente? Para que isso? O que pode acontecer se você assumir que não estava certa ou não estava certo dessa vez? Tente responder essa pergunta. O que pode acontecer? Eu gostaria muito de saber a sua resposta. O terceiro são os famosos joguinhos na relação. Não tem coisa mais imatura do que adotar a estratégia dos joguinhos. O que são os joguinhos? Eles são estratégias que a pessoa usa para tentar ter o controle, ter o poder na relação. Às vezes é uma estratégia de manipulação. Existem vários tipos de joguinhos. Eu não vou entrar aqui em todos, eu vou trazer só aqueles que eu considero mais comuns, que são os que mais aparecem no consultório. Um deles é provocar ciúmes como uma forma de chamar a atenção. Parece que a pessoa precisa testar o amor do outro o tempo inteiro, né? E até parece que o ciúme é prova de amor.
Este é um tipo de jogo muito perigoso. Um segundo, esconder o que sente. A pessoa passa a esconder aquilo que ela sente ou ela finge desinteresse pelo outro, principalmente quando está conhecendo alguém, no início de uma relação. Ela finge não ter interesse na pessoa. Como assim? Para que isso? O que você espera fazendo isso? Presta atenção do que você tem medo, o que pode acontecer, o que você imagina que possa acontecer se a pessoa souber dos seus sentimentos. Será que realmente você busca, você deseja um relacionamento de verdade? Precisa se fazer essa pergunta. Um terceiro tipo de joguinho é aquela pessoa que lê a mensagem, mas resolve não responder. Acha melhor deixar o outro no vácuo ou responder horas depois, mesmo podendo ter respondido na hora. Por algum motivo quer mostrar frieza, novamente não quer demonstrar o que sente. Um outro tipo de joguinho é quando você resolve parar de falar com a pessoa, sabe? Quando a pessoa faz algo ou fala algo que você não gosta, aí você para de falar com ela. Faz o jogo do silêncio e fica de bico, como uma forma de castigar, como se você estivesse castigando essa pessoa. Percebem como é infantil qualquer um destes comportamentos? Para que agir dessa forma? Se algo te incomoda, fale. Se por algum motivo está insegura, está inseguro em relação ao que o outro sente, pergunte, diga como está se sentindo, diz o que não gostou, o que te incomoda. É importante fazer isso. Um quarto comportamento é quando você acha que o outro tem uma bola de cristal, que tem total capacidade de ler seus pensamentos e saber tudo o que você pensa, o que você sente, como se sente, sem que você precise falar. Gente, por mais que possa parecer óbvio, nem sempre é. O outro não necessariamente vai entender. E pior, quando a outra pessoa percebe que a sua cara não estava muito boa, chega para você e pergunta: você está bem? Aconteceu alguma coisa? E a resposta é: tô bem. Não aconteceu nada. Você ainda nega a percepção do outro e muitas vezes fica brava porque acha que mesmo você dizendo que estava bem, o outro tinha que ter percebido e tinha que ter feito algo. A gente tem que entender que as pessoas não têm bola de cristal. Elas não vão adivinhar o que você quer, é preciso falar. E não adianta dizer: mas a cara que eu fiz, com certeza ele percebeu. O meu olhar dizia tudo. Estava claro para você, mas nem sempre está claro para o outro. Uma paciente minha uma vez falou o quanto ela ficava chateada porque o marido nunca preparava nada especial para eles comemorarem o dia dos namorados ou o aniversário de casamento, enfim, essas datas, né? Sempre era ela que tinha que organizar, ela tinha que escolher restaurante, ela que resolvia tudo que iam fazer não, tudo que iriam fazer. E ela reclamava que estava muito cansada disso, porque ela queria que ele a surpreendesse, que ele fizesse algo. Aí eu perguntei para ela se ela já tinha dito isso para ele, o quanto ela gostaria de ser surpreendida. Sabe qual foi a resposta dela? Eu não quero ter que falar para ele fazer. Né? Então ela não queria dizer, ela achava que ele tinha que saber, ela não queria dizer nada para ele. Desculpa, mas tem que falar sim. É muito provável que ele não seja essa pessoa romântica, criativa, que se preocupa em demonstrar o amor através desse tipo de atitude, o que não significa que essa pessoa não seja importante para ele. Até porque, se você disser o que você quer, é muito provável que ele vai fazer exatamente por você ser essa pessoa importante. E no caso dessa paciente, foi exatamente isso que aconteceu. A partir do momento em que ela conseguiu falar do quanto ela gostava de surpresas e sentia a falta dele estar à frente em alguns momentos, ele mudou. Então a gente vê o quanto foi importante ela ter dito, né? Porque ela poderia continuar fazendo cara feia, irritada, porque tinha que organizar sempre tudo sozinha e ele não queria entender por que ela ficava daquele jeito. Mas ela resolveu e a gente percebe o quanto
Foi importante ela ter dito, ela ter falado, só assim ele pôde mudar. Um outro comportamento é a possessividade. A partir do momento que começa um relacionamento, a pessoa se acha dona da outra. Um se acha dono do outro. É como aquela criança que não sabe dividir os brinquedos, sabe? É meu, é meu. É a mesma coisa. Não consegue dividir o parceiro ou a parceira com mais ninguém. E quando eu falo isso, eu não estou falando em relacionamento aberto, eu estou falando em ter que fazer tudo juntos. Não podem sair com os amigos, visitar a família sem que o outro esteja junto, sem que o outro vá junto. É quando perde a individualidade que eu tanto falo, eu sempre falo sobre essa questão da individualidade, da importância dela. Talvez esteja até sendo repetitiva, porque eu falo muito sobre isso, mas é porque é super importante. Não podemos perder a nossa individualidade quando iniciamos um relacionamento. Somos indivíduos e temos individualidade. Eu tenho que continuar fazendo as coisas que eu gosto, as coisas que me dão prazer, manter as minhas amizades, ter os meus momentos com as minhas amigas para compartilhar coisas que só falo com elas. E a outra pessoa, a mesma coisa, também tem que ter esse tempo, o direito a isso, essa individualidade. Porque quando conseguimos fazer isso, é sinal de autoconfiança e de amadurecimento emocional. Se é tão difícil para você aceitar, é importante pensar qual que é o seu medo. Eu falei de alguns comportamentos que mostram a falta de maturidade no relacionamento. Eu falo de relacionamento amoroso, mas tudo que eu estou falando aqui serve para outras relações também. Essas coisas acontecem muito nas relações de trabalho. Presta atenção. E eu falei no início do episódio que essas habilidades são possíveis de serem desenvolvidas. E o que você pode fazer para desenvolver a maturidade emocional no relacionamento? Faça contato com seus sentimentos e suas emoções. Reconheça o que você sente e como se sente. Um bom exercício para isso é você encontrar um local tranquilo. Procure um lugar tranquilo. Procure ficar numa posição confortável, feche seus olhos, faça algumas respirações e vai observando seu corpo e as sensações que vão surgindo, as sensações que estão presentes. Evite alimentar os pensamentos, porque eles vão surgindo, não tem problema, só não alimente, deixe que eles venham e deixe que eles vão embora. Da mesma forma que chegaram, eles vão. Só observe as sensações. Se possível, nomeie essas sensações. Você pode fazer isso diariamente, vai ser ótimo. Mas sabe aquele momento em que você não está muito bem e nem sempre sabe o porquê que você está sentindo aquilo que está estranho e fica sempre justificando o que está acontecendo, o que está sentindo, buscando no externo, buscando uma responsabilidade para aquilo? Nesse momento, faça esse exercício que você vai obter alguma resposta. A partir do momento em que você reconhece esses sentimentos, você reconhece os seus sentimentos, as suas emoções, aprenda a comunicar. Fale como você se sente diante da situação, diante das atitudes do outro. Aprenda a comunicar isso que você está sentindo. Uma outra coisa é aprender a lidar e a expressar sua raiva. Todos nós sentimos raiva. É uma emoção que faz parte da gente, que faz parte que todos nós temos. Mas nós precisamos aprender a expressá-la de forma adequada. Não é sair gritando, falando de forma agressiva, mas sim falar sobre como está se sentindo e poder dizer qual atitude do outro te deixou com raiva. Novamente, poder falar sobre como se sente. Uma outra coisa importante é praticar a escuta. Faça o exercício de ouvir o que o outro está te dizendo, mesmo que não concorde ou que queira dar a solução, porque às vezes a gente está ouvindo e já quer resolver o problema do outro, já quer solucionar. Num primeiro momento, procure praticar a escuta verdadeira, só escute. E por último, não tenha medo de errar. Lembre-se que não deve haver disputas num relacionamento afetivo e que maturidade não está relacionada a não cometer erros, não pisar na bola, mas sim ter a capacidade de reconhecer que pisou na bola,
que deu aquela tropeçada que todos nós tropeçamos. Quando você reconhece, você tem a chance de mudar, de começar a fazer diferente. Gente, prestem atenção na relação. Compartilhe esse podcast com a pessoa com quem você está se relacionando hoje. Assim vocês vão poder juntos mudar a relação, amadurecer no relacionamento e fazer com que ele cresça e fortaleça. E se você não estiver num relacionamento hoje, preste atenção nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Verifica como se comportou nas últimas relações. Foque o olhar em você e não no outro, senão você continua repetindo sempre os mesmos erros. E desenvolva essas habilidades, assim seu próximo relacionamento vai ser muito melhor. Até porque não aceitará uma pessoa imatura ao seu lado. Lembrando que tudo que trago aqui é para você se observar, mas nada substitui o processo psicoterapêutico, que é essencial para a sua saúde emocional. Gente, espero realmente que vocês tenham gostado, que este conteúdo acrescente na vida de vocês, compartilhe com outras pessoas, divulguem este podcast. Se você ainda não estiver seguindo, siga Espelho do Casal, classifica lá com as estrelinhas, porque isso ajuda muito na entrega do conteúdo. E te espero no próximo episódio. Um grande beijo!